Então, estamos no ar. Hoje o Cauane está participando conosco aqui, está acompanhando o curso meio de longe, porque está em fase de licença paternidade. Acho que não oficialmente mais, né, mas parcialmente. Um pouco, um pé lá, outro cá. Isso aí. Então, tá bom. Semana que vem nós temos a defesa da Luísa Arroyave, e eu vou estar ocupado a manhã toda com a defesa dela, então semana que vem vocês vão estar aí com os nossos queridos monitores e o Cauane vai estar participando também. Então, vamos lá. Fecha a porta, mãe. Espanhol. As dúvidas, perguntas, discussões, desafios. Tá vendo só, Cauane? Você veio e... Pô, não eu tem já ia falar isso. nenhuma. Que maravilha. Eu tenho uma dúvida. Desculpa, gente, hoje eu não vou conseguir abrir a câmera, que está meio complicada a conexão aqui. Mas durante a aula, o professor comentou, durante a aula gravada, o professor comentou sobre o papel do R2 ser diferente nos modelos de regressão linear, nos modelos de regressão logística. Essa, na verdade, é uma pergunta já um pouco antiga que eu queria fazer. Eu acho que esse é o momento de pedir isso, então queria que o professor explicasse um pouquinho sobre o R2 nos diferentes modelos para a gente. Então, o R2 é uma medida super simpática, né? Porque nos modelos baseados em distribuição normal, o desfecho e o resíduo, né? Quer dizer, tem uma distribuição fácil de entender, uma variabilidade que é fácil de calcular. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Uma das coisas importantes, chave da distribuição normal, e que é atípico, é que a variabilidade, a variância da distribuição normal é independente da média. Então, eu posso ter uma distribuição normal com média mais alta, mais baixa, e a variabilidade da distribuição é totalmente independente disso. Tanto é que a gente, né, quando fala de uma distribuição normal, a gente sempre fala em dois parâmetros. Fala na média, fala na variância, um desvio padrão. A famosa, né, distribuição normal 0,1, quer dizer, com média 0 e desvio padrão 1. Com isso, quando a gente ajusta um modelo de regressão linear, quer dizer, eu tenho uma medida direta da variabilidade do meu desfecho e, né, olhando lá aquela tabelinha de análise de variância, eu consigo quebrar essa variabilidade, né, numa soma de quadrados do modelo, numa soma de quadrados do resíduo, e eu consigo, então, fazer essa distribuição da variabilidade total e consigo calcular de uma maneira clara, intuitiva, qual é o percentual da variância total que está sendo explicado pelo meu modelo. E todo mundo acha legal, é uma coisa fácil de explicar, de entender, e nos ajuda, né, a ter uma ideia né, do quanto, no final das contas, aquele modelo explica do meu problema. E, né, a gente até já comentou isso, quer dizer, em situações de fenômenos mais, né, bem comportados e determinados por poucas coisas, a variabilidade explicada pelo modelo acaba sendo muito alta. Na área de saúde, em que a gente trabalha com desfechos que são, né,
multicausais, tem várias coisas que levam àquilo, o que acaba acontecendo é que o R² das coisas que a gente estuda, em geral, é baixo, né? Quer dizer, a gente não explica 90%, 95% da variância total. Então, quer dizer, essa é uma ferramenta útil. O que acontece, por exemplo, quando a gente passa para a regressão logística? Eu tenho um desfecho que é um desfecho, né, binário, sim ou não, que segue uma distribuição binomial. E, se vocês lembram da distribuição binomial, a variância da binomial está amarrada com a probabilidade, né, do evento. Então, a variância da binomial é máxima quando a probabilidade está em torno de 50% e a variabilidade vai diminuindo conforme a probabilidade chega perto do 0 ou chega perto do 1. Então, com isso, essa ideia toda de calcular percentual da variabilidade explicada, não sei o quê, já não funciona mais. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe quando a gente, né, aprofundar um pouco a regressão logística. Mas, então, assim, quer dizer, eu não tenho como calcular uma coisa diretamente comparável com o R2 no contexto da distribuição binomial. Então, com isso, o que acontece? Tem uma medida que a gente chama de desvio, né, deviance em inglês, que é uma medida ligada a, quer dizer, a função que a gente usa para estimar, né, e ajustar um modelo de regressão logística. Então, usando um paralelo com a regressão linear, a gente usa o resultado dessa função, né, da função de máxima verossimilhança, para fazer uma coisa parecida. Então, eu pego e calculo qual é o valor do desvio, né, quando eu tenho um modelo que não tem variável nenhuma no modelo. E aí eu pego e tento comparar o que acontece com o desvio ao incluir variáveis. E isso me dá, vamos dizer assim, uma ideia que tenta aproximar o que a interpretação, né, do R2 na regressão linear, embora não seja exatamente isso. Acaba sendo uma medida mais apropriada para comparar diferentes modelos. Então, eu consigo dizer, olha, o ajuste de um modelo de tal jeito é melhor do que o ajuste do modelo de outro jeito, seja porque eu estou usando diferentes preditores ou porque eu estou usando, por exemplo, o mesmo preditor na forma contínua ou na forma categórica. Mas não dá para interpretar diretamente como a gente interpreta o R2 da regressão linear, como percentual da variância total explicada pelo modelo. Então, né, essa é uma questão assim, que a gente gostaria de ter, mas, na verdade, não tem. Quando a gente estudar um pouco mais em detalhe, né, como é que a gente estima parâmetros na regressão logística e regressão Poisson, fica, acho que, um pouco mais fácil de entender essa diferença. Não, tá ótimo, já ficou bem mais claro para mim. E a minha outra dúvida era sobre o que é aquele DAG. Eu fiquei perdida porque eu não sou da área e queria ter uma noção do que é aquilo. Tá. O DAG é uma ferramenta que vem sendo muito usada com o pessoal que estuda inferência causal dentro da epidemiologia. Tem toda uma preocupação de tentar propor estratégias e métodos e tal que permitam que a gente faça análises epidemiológicas
que, se não 100%, mas que tem uma alta, né, chance de ter um resultado que possa ser interpretado como uma associação causal. Então, assim, é uma teoria que vem se desenvolvendo já, não é uma coisa nova, mas é uma teoria que vem se desenvolvendo mais, né, nos últimos, talvez, 10 anos, e que tenta fazer um paralelo entre ensaios clínicos e estudos observacionais e tentar achar jeitos de você analisar estudos observacionais de uma forma que você possa, dizer, ao eliminar as possibilidades de efeito de confusão, chegar no final da história e afirmando que aquele efeito que foi encontrado é causal. E no meio dessa história toda está o tal do DAG, que é um diagrama... como é que é? Acíclico. Acíclico e o que mais? Causal? Não é causal, é... Nossa. Direct Acyclic Graph. É isso. É um gráfico acíclico direto. Direto, não tem causal no nome. É. E ele é direto e acíclico porque é um tipo de modelagem causal, ou seja, é uma maneira de você, dizer, escrever um diagrama causal que não permite que a setinha tenha duas direções. Você não permite que exista um sistema de retroalimentação dentro do modelo. Você tem que formular se o teu problema, né, possivelmente tem uma coisa que influencia a outra, e essa outra volta a influenciar de volta a primeira, você tem que escrever isso de um outro jeito, em geral usando temporalidade para isso. Eu, tempo atrás, estava trabalhando numa análise de desenvolvimento infantil, que o grande desafio da história era: eu estimulo a criança hoje, essa criança vai ter uma resposta do ponto de vista de desenvolvimento. Quer dizer, ela reage, ela se interessa, ela participa. E se ela tem uma reação positiva, né, eu vou me sentir incentivado também a estimular essa criança mais, ou continuar estimulando essa criança. Se a criança não se interessa, não responde, não sei o quê, daqui a pouco eu largo mão, falo, bom, essa daí não tem jeito mesmo, então deixa quieto. O DAG não permite que eu coloque no diagrama estimulação, né, vamos dizer, desempenho da criança, uma seta que vai e uma seta que volta, né, na estimulação de novo. Então, o que eu preciso fazer é quebrar isso em, tipo, momento 1, tempo 1, estimulou, resposta da criança. Tempo 2, a resposta da criança influencia a estimulação, né, no tempo 2, que, por sua vez, influencia a resposta da criança no tempo 2. Então, eu vou trabalhando numa lógica de relações causais que só tem um caminho. E esse tipo de diagrama tem toda uma teoria por trás que permite que você identifique, ao fazer o desenho, né, aonde é que pode ter confundimento, onde é que não pode ter confundimento, onde é que vai ter um possível efeito de mediação de uma variável, e uma série de complicações adicionais lá da teoria, que é um negócio bem interessante. E uma das coisas que está se fazendo hoje muito, né, nesse tipo de análise né, usando essa abordagem de inferência causal, primeira coisa, quer dizer, você trabalha com hipóteses muito bem definidas. Quer dizer, esse tipo de abordagem, que é muito baseada, né, numa lógica de ensaio clínico, ela não funciona muito bem se você tiver 10 fatores de risco que você quer trabalhar. A lógica é você focar no efeito de uma coisa que você quer estudar. E aí você vai ver quais são possíveis
fatores de confusão, mediações, possivelmente interações, que já é uma coisa que também não entra tão fácil nesses diagramas, mas você foca num efeito principal de interesse, vai desenvolver o teu diagrama. Quando você está satisfeito ou satisfeita com o diagrama, você vai, então, partir para a fase da análise, que tem usado uma série de modelos, estratégias que são bastante complicadas do ponto de vista teórico, mas que a aplicação não é muito difícil. Eu mesmo estava fazendo lá umas análises usando pesos inversamente proporcionais à variância, e a variância não, inversamente proporcional à probabilidade, que é um jeito de você controlar confundimento sem fazer esses modelos ajustados que a gente está aprendendo a fazer agora. Então, a gente agora está aprendendo a fazer um modelo de um jeito, para poder depois aprender a fazer um modelo do outro jeito, que aparentemente, teoricamente, né, pelo menos com base nessa teoria causal, é melhor. Então, na verdade, a gente continua usando os nossos modelos de regressão linear, regressão logística e tal, mas em vez de enfiar um monte de variável como ajuste na análise, a gente organiza todos esses, né, essa teoria e esse DAG para poder calcular esses pesos que são inversos à probabilidade, blá, 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 que vão fazer, quer dizer, aí eu faço uma análise, vamos dizer, teoricamente seria a nossa análise bruta, só com o meu fator de risco no modelo, só que usando ponderação. E essa ponderação faz o ajuste dos fatores de confusão, dos múltiplos fatores de confusão que eu quero controlar. E então, em resumo, né, a ideia do DAG é isso aí, quer dizer, ele se insere nesse contexto de uma análise baseada nessas teorias de inferência causal. Muito obrigada, professor. De nada. Aí vai. Só dizer um complemento, Luiz, que os DAGs, eles entraram, como o Luiz falou, começaram a ser utilizados bastante mais recentemente e também muito por causa do apelo gráfico dele mesmo, né? É muito fácil tu descrever o modelo que tu usou simplesmente apresentando um DAG num artigo, por exemplo. Ele é uma ferramenta gráfica super útil, mostra as bolinhas ali, cada bolinha representa uma variável e como cada variável influencia a outra. Então, o apelo visual dele é muito bom e muito fácil de ser entendido, né? Tem uma teoria toda por trás, como o Luiz falou, mas visualmente a gente consegue entender o modelo só com aquele gráfico que a gente apresenta no artigo. Então, ele vem sendo usado bastante por causa disso também. E eu acho que tem uma pergunta no chat ali, Luiz. Pois é, a outra vantagem do DAG é que, diferente desses modelos conceituais meio de nuvem que a gente faz, né, tradicionalmente a gente vem fazendo, pelo menos, que você coloca lá um bloco de variáveis num determinado nível causal que influenciam um outro bloco de variáveis num nível causal mais proximal e vai fazendo isso até chegar no desfecho. O DAG não tem isso, quer dizer, o DAG é, quer dizer, cada fator, né, separadinho. Então, isso obriga quem está fazendo uma análise a realmente destrinchar essa cadeia de efeitos e ter uma hipótese, né, e se
comprometer com uma hipótese causal que é bem específica, né? Não é um negócio desses meio, né, de nebuloso que a gente faz lá, tem educação, etnia, renda, blá, 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 que, por sua vez, está associado no nível 2 com ter geladeira, com ter isso, com ter aquilo, com paridade, com não sei o quê, que, por sua vez, influencia o desfecho, né? E a gente não explicita, né, como é que é a relação específica de cada variável com a outra. Então, essa é uma coisa interessante do DAG, que, por outro lado, se adapta mal a uma análise epidemiológica daquele estilo tradicional de epidemiologia e fatores associados com blá, blá, blá. Quer dizer, o DAG, toda essa abordagem de inferência causal, como eu disse, quer dizer, ela é muito mais focada em você estudar, quer dizer, um efeito, quer dizer, um fator, uma coisa que você quer estudar e quer controlar e tirar os efeitos possíveis, efeitos de confusão, etc. e tal. Vamos ver aqui, o que a Priscila está perguntando. O último slide tem explicação da interação. Explicar o valor P e a interação. Como assim, Priscila? Duas coisas, professor. Primeiro, nessa última explicação que o senhor falou de DAG, o DAG, na verdade, ele se aproxima bastante do modelo teórico, né? Isso. Mas eu posso usar ele, na verdade, nas análises estatísticas. Então, o DAG é o teu modelo teórico, né? O DAG, ele sumariza de uma maneira gráfica as tuas hipóteses sobre como as variáveis se relacionam. Uhum. E ele vai diretamente definir, direcionar como é que você vai fazer a análise. Então, essa abordagem de fazer uma análise usando o DAG, quer dizer, o DAG é central nesse processo, porque ele resume toda a tua hipótese causal e ele diretamente define a análise que você vai fazer. A gente volta e meia vê uns artigos aí que o pessoal sarta de banda, né, como dizia o pessoal nos velhos tempos, em que você vai lá, desenha um DAG e depois faz uma análise completamente dissociada do DAG só para ter um DAG no artigo. Quer dizer, isso aí é um negócio que não faz muito sentido. A ideia do DAG é exatamente você poder ter quer dizer, a tua hipótese causal claramente definida e a partir dessa hipótese você dizer, bom, então se a minha, né, cadeia causal é essa, eu analiso esse dado deste jeito aqui, quer dizer, então o DAG amarra essas duas coisas, hipótese com análise, de um jeito muito claro. E a minha pergunta ali no chat, na verdade, é a respeito do último slide, a última parte sobre interação. Quando o senhor fala do valor P, o senhor diz que é muito fraco. A interação é muito fraca. Eu gostaria de entender isso. Quando é que a gente considera uma interação mais fraca, uma interação mediana, uma interação mais forte? Uhum. Eu acho que eu não falei que a interação era fraca. Eu devo ter dito que a evidência... A evidência era fraca. Isso, desculpa. Não, ainda bem. Tá bom. Deixa eu ver se eu me acho aqui para compartilhar essa tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim.
Eu comprei uma tela sensível a toque só para poder fazer essas brincadeiras. E... poder rabiscar na tela. Então, veja, o negócio da interação, eu acho sempre assim, a gente... eu só consigo pensar nessas coisas se eu consigo imaginar a equação do modelo. Eu não consigo pensar de outro jeito. Então, nesse caso aqui, como é que é a equação desse modelo em que eu estou testando a interação? Vamos lá, vocês vão ditar para mim. Eu tenho um desfecho y. Vocês estão vendo os meus rabiscos aqui? Sim. Tá. Então, meu y é igual a... Como é que eu escrevo esse modelo? Tá. Então, eu tenho um alfa, que é o intercepto, e o depois. Mais o beta x1, x1. Então eu vou chamar de beta 1 aqui, que está ligado com o IEM. É isso? Isso. Depois. O beta 2, que está ligado com a escolaridade materna. E um beta 3, que está ligado ao IEM e à escolaridade materna, que é a interação. Quase. Veja, a escolaridade materna, nesse caso aqui, é uma variável categórica. Então, quantos betas eu tenho para a escolaridade? Então, eu tenho 3. um beta 2, que vai ser a escolaridade 4 a 7, mais, vou escrever aqui na coluna, mais um beta 3, que é a escolaridade 8 a 10, mais um beta 4, que é a escolaridade 11 mais o quê? O beta 1 IEM mais beta... Eu não sei como definir. Se eu defino como beta... beta 2 e 4 a 7. Então, veja bem, o beta 2 ficou lá para trás. Então, outro coeficiente. Agora tem um beta 5, que é IEM vezes a escolaridade 4 a 7. 4 a 7. Mas, eu não sei se vai caber tudo aqui. Beta 6. Beta IEM, 6, que vai ser o IEM, escolaridade 8 a 10. a escolaridade 8 a 10, mais um beta 7, que é o IEM, escolaridade 11 mais. Agora deu. Então, veja que esse meu modelo, ele tem 7 coeficientes, né? 7 betas. Então, nós temos que lembrar que esse beta 2, escolaridade 4 a 7, beta 3, escolaridade 8 a 10, quer dizer, essas variáveis, né, quer dizer, na hora que elas entram no modelo, elas são variáveis indicadoras do tipo sim ou não. Elas são se a escolaridade da mãe é 4 a 7 e é 0 se não é. Ela é 1 se a escolaridade da mãe é 8 a 10 ou é 0 se não é. Então, quer dizer, esses
né, termos aqui são todos, na verdade, quer dizer, indicadores 0, 1, que mostram se aquela observação tem, né, a educação em um desses níveis aqui. E se a educação é menor do que 4, os 3 vão ser 0. Né? Então, fica 0, 0, 0 nesses 3 aí, porque no caso daquele indivíduo, daquela observação, está na categoria da escolaridade menor do que 4 anos. E esse pedaço aqui é o que toma conta da interação. Quer dizer, eu, na verdade, não tenho um único termo de interação, eu tenho 3 coeficientes que dão conta dessa interação entre uma variável contínua e uma variável categórica, que tem 4 níveis, ou seja, tem 3 coeficientes que entram no modelo. Então, eu tenho aqui, né, tomando conta desse termo de interação, entre aspas, eu tenho, na verdade, três coeficientes, 3 betas. Né? Então, eu testar se existe ou não interação entre o IEM e a escolaridade da mãe, nesse caso, é eu testar ao mesmo tempo se esses 3 betas são iguais a 0. Então, é isso que eu estou fazendo aqui com esse comando. Teste parme i.escm4 cerquinha c.imp, porque em algum momento esse IEM aí foi imputado para a gente ter um valor de riqueza para todas as famílias lá da coorte. Tá? Então, veja que nesse caso, né, eu tenho 3 coeficientes que tomam conta da interação entre riqueza e escolaridade. Então, eu testo ao mesmo tempo esses 3 betas como sendo iguais a 0. E aí eu tenho aqui um resultado que é um P de 0,19. Então, com um P que é praticamente 0,20, é isso que eu estava dizendo. Olha, aqui eu tenho fraca evidência, né, de que possa haver uma interação entre escolaridade e riqueza. É aquela ideia de eu interpretar, né, o valor P não só como maior que 5%, menor do que 5%, ou algum outro ponto de corte que eu escolha, mas eu olhar e dizer assim, olha, um negócio de 0,20, fraca evidência contra a hipótese nula. Né? A ideia de um teste de hipóteses é sempre essa, né? Eu vou usar o valor P como evidência contra a hipótese nula. Quer dizer, um valor P alto, né? Pouca evidência. Por quê? Porque esse resultado aqui pode, né, esse resultado observado aqui pode ter acontecido só por acaso, né, só por variabilidade amostral, sem que exista de verdade uma interação entre as duas variáveis. Então, é isso. Eu também já comentei há um tempo atrás que é frequente que as pessoas, quando querem estudar especificamente uma interação, acabem definindo um valor P crítico, né, para ou seja, definam significância usando um valor P mais alto do que 5%. Às vezes 10%, às vezes até 20%. Eu acho 20% um exagero, porque você acaba aceitando quase tudo, né? Como, quer dizer, sendo um efeito real. Então, aqui, o que a gente tem é isso, quer dizer, um teste de uma variável contínua, que é o IEM, com uma variável categórica, que é a escolaridade em 4 grupos. Isso me dá, quer dizer, uma interação que é representada no modelo por 3 coeficientes, que representam, né, essa multiplicação do IEM por cada um dos 3 níveis
da escolaridade, dos 3 níveis, né, que aparecem no modelo, e o teste, então, é feito testando esses 3 betas ao mesmo tempo, como sendo iguais a 0. Ficou mais claro? Muito obrigada. Professor, mas ali na saída anterior, né, antes de fazer esse último teste, também tem um P que não é significativo, certo? Para cada um dos... Eu não sei se eu estou lendo certo, mas eu entendo que existe um P para cada uma dos estratos de interação ali, que também não são significativos. Então, por que eu faço esse outro? É só para ter um valor de P comum a todos eles? Não é só para ter. Como você está falando desses valores P aqui, né? Isso. Veja, uma coisa é eu testar cada coeficiente separado, um de cada vez. Tudo bem, quer dizer, num caso em que eu tenha, quer dizer, 3 coeficientes, né, não significantes, longe da significância estatística e tal, muito provavelmente eu vou chegar lá no meu teste tudo junto e vai dar também não significativo. Mas conceitualmente é diferente, quer dizer, aqui eu estou testando um de cada vez e lá eu estou testando os 3 juntos. Não é incomum que eu tenha 3 coeficientes não significantes, cada um por si, e na hora que eu faço o teste conjunto, eu tenho uma resposta que é significante, porque, quer dizer, ao fazer o teste separado um por um, quer dizer, vamos dizer assim, se eu pensar, né, naquela lógica de estratificação, para cada grupo desses aqui, eu tenho uma amostra menor, eu tenho, de certa forma, uma precisão menor, e eu estou trabalhando com uma coisa de cada vez. Quando eu testo os 3 juntos, dependendo, quer dizer, se eu tenho 3 coeficientes não significantes, mas mais perto, né, da significância, eu posso ter um teste conjunto dos 3 ao mesmo tempo que seja significante. Então, quer dizer, o fato de eu ter 3 coeficientes não significantes lá não implica que 100% das vezes eu vou ter um teste não significante quando eu olho os 3 juntos. E do ponto de vista conceitual, testar essa interação, se ela existe ou não, o teste para eu olhar tem interação ou não tem interação, é o teste dos 3 coeficientes ao mesmo tempo. Tá, entendi. Então, quando fala que é um teste formal de interação, é esse último aqui, é isso? Isso. Tá, entendi. Porque dentro do meu modelo, né, quer dizer, como eu escrevo, olha, esse modelo agora inclui a interação. Quer dizer, então, é o que está no quadradinho aqui. É o que está no quadradinho aqui, quer dizer, são 3 termos que dão conta desse efeito da interação. Então, se eu quero testar, tem interação ou não tem interação, eu preciso testar esses 3 betas aqui ao mesmo tempo. Isso assim, eu vou insistir mais uma vez com vocês, quer dizer, do ponto de vista de modelagem, a gente pensar no modelo que está sendo ajustado e saber expressar esse modelo na forma da equação do modelo, né, eu acho assim, é super importante, porque na hora que eu escrevo lá a linha de comando do Stata, o que eu tenho é isso aqui, né? E eu tenho isso aqui em que, quer dizer, quando eu estou escrevendo isso, eu não estou escrevendo cada termo do modelo bonitinho. Na hora que aparece, né, a tabela com os resultados, quer dizer, tudo bem, aqui eu tenho
os 7, né, coeficientes, as 7 estimativas aqui do meu modelo, dos meus betas, né? Mas a gente conseguir pensar no modelo desta forma, né, de o que é que eu estou escrevendo, quer dizer, quais são os coeficientes desse modelo. Então, eu acho que ajuda muito e na hora que a gente for querer fazer testes de algumas coisas específicas e tal, se a gente não consegue escrever a equação do modelo, tem determinadas perguntas que a gente não consegue responder e não consegue montar o teste adequado. Então, importante treinar de escrever a equação do modelo que está sendo ajustado, saber ter clareza sobre isso, e ajuda muito depois. O que mais? Professor, o senhor pode colocar esses slides na plataforma para a gente, por favor? Os slides eu não coloquei, não. Me esqueci. Sim, coloco, com certeza. Isso aqui deve ter um jeito de eu salvar. Tá. Estou salvando essa rabisqueira aqui também. Tá, e agora o que eu queria fazer? A rabisqueira não vai embora. Pronto. Quem é que me explica como é que essas figuras aqui se relacionam com essa aqui? Aqui a gente tem o ien no eixo do x, aqui a gente tem o ien no eixo do x. Como é que é essa figura aqui? Vira essa aqui. É a mesma coisa? É outra coisa? Como é que é? É que na primeira figura, a escolaridade ela está contínua. E na segunda figura, ela está categórica, e para cada reta é uma das categorias.
Então, veja, aqui, se a gente olhar com cuidado, né, a gente tem uma série de retas paralelas aqui, né? Você olha meio de longe, assim, meio no susto, parece uma nuvem de pontos, assim. Mas, na verdade, o que a gente tem são várias retas aqui, né? Porque como a escolaridade ela está medida em anos completos, né? Então eu tenho lá 0, 1, 2, 3, 4. Então veja que se a gente olhar bem essa figura aqui, eu tenho várias retinhas paralelas, né? Uma para cada nível de escolaridade. Então começa aqui embaixo e vai subindo, subindo, né? Só que fica meio confuso. Aqui, o que nós temos? Não é que a escolaridade aqui está categórica. Aqui o que eu fiz foi que, na verdade, eu selecionei só 4 níveis de escolaridade, então eu limpei aquela boloteira que tinha no gráfico anterior, para a gente poder ver com mais clareza. E fiz um gráfico mais bonitinho, liguei as bolinhas com uma reta. Então, o que acontece aqui? Eu tenho, para escolaridade igual a 4, eu tenho essa reta aqui, que, na verdade, veja, o meu modelo, ele não limita a associação do IEM com o desenvolvimento para esses valores aqui só do IEM quando a escolaridade é 4, né? A única razão que essas retas aparecem, só um segmento delas, é que eu fiz um desenho só para onde eu tenho dado observação, né, para estimar o valor. O modelo, na verdade, quer dizer, o que o modelo me diz é que, para quem tem escolaridade 4, começa aqui no 76 e vai subindo, 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 subindo. E, bom, se eu fizer outra amostra, né, ou se eu pegar alguém que seja mais rico do que apareceu nessa amostra específica, a minha reta, na verdade, continua para cá. Essa reta se estende até lá. O meu modelo não tem essa limitação. Então, este gráfico aqui mostra valores preditos para indivíduos presentes na minha amostra. Mas o modelo em si, quer dizer, essas retas são todas, né, sem limites de começar aqui e acabar ali. Mas aqui o que eu fiz foi isso, quer dizer, eu peguei 4 valores da escolaridade, aqui eu tenho todos os valores da escolaridade, um monte de retinha paralela, tudo meio embolado. Aqui ficou um gráfico mais bonitinho, que a gente consegue ver que o indicador, o score de desenvolvimento, aumenta com o IEM, né, na mesma proporção, na mesma velocidade, para qualquer nível de escolaridade, e para qualquer nível do IEM, quando eu aumento a escolaridade, aumenta o nível do score de desenvolvimento. Se eu tivesse uma interação entre IEM e escolaridade, e esse modelo refletisse a existência dessa interação, o que ia mudar nesse gráfico? Tá muda, Priscila. Não, é que eu ia responder, mas não sei se eu estou certa. Não, mas não tem importância. O importante é responder. Dá bom exemplo para esse bando de gente muda que tem aí nessas turmas. É um modelo aditivo. Não, o que eu ia falar não vai. O efeito do IEM, ele seria diferente, né? Para cada nível de escolaridade. Então, Mas eu não chegaria a virar uma parabólica ou uma curva, né? não vai virar uma curva, mas se o efeito, porque aqui o que eu tenho? O efeito do IEM é o mesmo para todos os níveis de escolaridade. Se o efeito do IEM for diferente para diferentes níveis de escolaridade, o que vai acontecer com esse gráfico aqui?
as retas deixam de ser paralelas. Exatamente. Quer dizer, essas retas aqui só são paralelas porque o meu modelo está especificado de forma que o efeito do IEM não muda com o nível da escolaridade. Se eu ajustar um modelo com interação em que o efeito do IEM seja diferente, essas retas aqui vão deixar de ser paralelas. Então, se o efeito do IEM aumenta com a escolaridade, as minhas retas deixariam de ser paralelas e ficariam, né, divergentes. Se o efeito do IEM diminui com a escolaridade da mãe, que é o mais razoável da gente pensar, essas retas, na verdade, ficariam convergentes, né? Porque daí, quanto mais alta a escolaridade, menor a inclinação dessa reta aqui, porque o efeito do IEM é menor. Então, eu teria embaixo retas mais inclinadas e em cima retas menos inclinadas, e elas vão passar a ser convergentes. Que é o que sugere, né, é o que sugere este resultado aqui, né, em que os coeficientes são todos negativos. Então, quer dizer, a sugestão desse modelo aqui seria de que a gente teria, quer dizer, um efeito do IEM menor para cada nível de escolaridade. Veja que para 11 e mais anos aqui, eu estou subtraindo 0,01, que eu estou subtraindo mais do efeito do que o 0,003 que eu estou subtraindo quando eu tenho 4 a 7, mas de qualquer maneira é tudo negativo. É um exercício interessante de ajustar esse modelo aí com a interação, mesmo que ela não seja significante, e fazer o gráfico para ver o que aparece. Tem algum gráfico de interação significante? E a gente já fez exemplos aí, né, de interação significante em outros momentos. E eu acho que a gente acabou não fazendo o gráfico, né? Deixa eu ver se eu acho aqui esse negócio. Eu tenho exemplo de pressão arterial sistólica aqui, Luiz, do próprio site do Status, se quisermos. Eu vou ajustar aqui esse... Agora, eu não sei bem, vocês estão vendo a tela ainda do slide ou vocês estão vendo o Stata? Slide. Então, deixa eu... Deixa eu ver. Compartilhar a tela aqui, que aí... Tá. Agora vocês devem estar vendo o Stata, né? Sim. Então...
Vamos rodar esse modelo de novo. E repetir aqui o teste, só para a gente ver que é tudo igualzinho. E aqui, eu acho que eu tenho esses valores já salvos aqui, não precisava nem ter rodado o modelo, mas é bom ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estou com preguiça. Ah, não, mas aqui eu tenho que fazer o predict de novo. Predict. P de interação. E aí... Eu estou querendo copiar o comando em algum lugar, mas... Mais fácil escrever de novo aqui. Tá, mas esse aqui não é aquele modelo. Peraí. Aquele modelo a gente tinha ajustado, ninguém falou nada, né? O modelo lá a gente tinha ajustado com a escolaridade da mãe contínua. E nesse caso aqui, a gente já tinha visto isso em algum exemplo. Veja, agora eu tenho, como as duas variáveis são contínuas, eu tenho um termo de interação só, e veja, o P de interação desse modelo é 0,027, ou seja, aqui eu tenho já uma evidência, quer dizer, veja que o simples fato de eu usar a escolaridade da mãe contínua, né, muda a resposta que eu estou tendo aqui do ponto de vista dessa interação ser significante ou não. Vamos jogar fora esse P aqui e vamos fazer de novo esta análise. Aqui eu vou, então, escrever. É o P-int contra o INIMP. If ASCII-MINE é igual, a gente tinha colocado quanto? Era 4, né?
conecta com uma linha. Quatro, 8, 12, 16. E aí, bonito? Como é que a gente interpreta esse gráfico aí? Alô? Estou sozinho com 30 pessoas, é isso? Vamos lá, como é que a gente interpreta esse gráfico? O que isso aqui está dizendo agora? Vamos facilitar, Luiz. Quem é que interpreta a reta azul ali? Só azul. Esqueçam as outras. Ai, não sei, vou arriscar, mas não sei se está certo também. Que conforme a reta azul, né? Conforme aumenta o IEM, aumenta o score de desenvolvimento, né? Não sei se é score de desenvolvimento, aumenta o desenvolvimento. E aí, para cada efeito do IEM, eu vou ter um... Não, para cada nível de escolaridade, eu vou ter um efeito do IEM que é diferente, né? E aí a gente consegue ver agora que tem interação, diferente das retas anteriores que a gente estava observando, que a gente tinha efeitos parecidos, né? Em cada nível de escolaridade. Agora a gente tem efeitos diferentes. Então, e agora... A comparação da... Vai, Luiz. Tá. Qual a comparação da reta azul com a reta laranja, então? Qual é a diferença? A inclinação da reta? Também. Isso mesmo. E aí o efeito do IEM é maior na reta azul ou na reta laranja? Azul. Por quê? Porque a reta está bem mais inclinada. Isso aí. Na reta laranja, até parece que o IEM diminui, né? Parece que diminui um pouquinho. Ele tem uma inclinação levemente negativa ali, mas não esqueçam que a gente não está olhando o intervalo de confiança, né? Então, a gente só tem as estimativas pontuais ali. Então, assim, pode ter uma inclinação levemente negativa, realmente sugere isso, mas se a gente for colocar as bandas de confiança ali, os intervalos de confiança, pode ser que essa inclinação não seja diferente das demais, né? Então, não... Mas sugere que sim, visualmente é isso aí. Então, isso é uma coisa, né, que, do ponto de vista de interpretação, é razoável, né? A gente imaginar que a riqueza traz, né, vamos dizer, um tipo de condição adicional importante, e quanto mais rica
a família da criança melhora o seu desenvolvimento nos casos de mães que têm baixa escolaridade. No caso de mães com escolaridade mais alta, a riqueza já não faz muita diferença, porque todo tipo, né, de aporte de estimulação cognitiva, enfim, de contexto da casa em termos daquilo que favorece o desenvolvimento infantil, já, né, teoricamente, poderia depender muito menos da riqueza. E o que o modelo aqui sugere é isso, né? É que, para mães de alta escolaridade, ser mais rico ou ser mais pobre não tem influência praticamente nenhuma sobre o desenvolvimento infantil. Realmente, a reta laranja já está indicando para baixo, né? Mas a gente tem que lembrar isso que o Cauane estava dizendo. Quer dizer, cada coeficiente desses aí tem um intervalo de confiança, né? Então, a gente precisaria, né, até fica aí um desafio mais para frente, né, da gente parar para fazer isso. Quer dizer, vamos pegar e vamos usar esse modelo e vamos calcular qual é o coeficiente, porque se a gente está estimando, né, os valores preditos, a gente consegue também estimar, dizer, o que é o coeficiente predito por esse modelo para valores específicos de escolaridade, com o seu intervalo de confiança, e aí a gente pode olhar para ver realmente o que é. Muito provavelmente, no caso da escolaridade alta, esse coeficiente do IEM, ele não vai ser estatisticamente diferente de zero, né? Quer dizer, basicamente, o que esse modelo está me dizendo é, para a mãe de baixa escolaridade, ser mais rico ajuda muito no desenvolvimento da criança. A gente tem diferenças grandes aqui, né, vamos aqui de 75 pontos no score para 78, nessa faixa aqui, né? E se continuar, veja, bate todo mundo lá em cima, nos 81 quase. E, né, quanto maior a escolaridade, vai sendo menor esse efeito. E parece que todo mundo embola aqui, né, no 81, na hora que a gente tem as duas coisas, né? Alta escolaridade e riqueza. Então, são interpretações bem legais, bem interessantes, que a gente consegue fazer sabendo brincar com esse tipo de abordagem de modelo. E notem, pessoal, deixa eu ligar meu vídeo aqui, agora eu estou com a Liz no colo aqui, mas vamos lá. Notem a quantidade de interpretações e informação que a gente pode extrair de um modelo bem simples, porque esse é um modelo bem simples, que a gente tem um desfecho, 2 preditores ali e um termo de interação. Então, assim, a gente está aqui há quase meia hora interpretando um modelo simples, assim. Então, esse é o exercício que vocês têm que fazer quando vocês forem fazer as análises de vocês. Não basta a gente jogar um modelo no Stata ali, que é muito fácil, a gente apertar um botão e sai um resultado, a gente interpreta um resultado rapidinho. Tem toda essa interpretação, assim, para a gente entender o dado que a gente está olhando, ver como que ele varia de acordo com os grupos de escolaridade, tudo isso aí é super importante nas análises que vocês vão fazer, para as dissertações e teses de vocês, tá? Qualquer outro artigo que vocês vão trabalhar. Então, gastem tempo, tentem entender o dado. Às vezes, olhando o dado, assim, a gente vai identificar coisas estranhas, né? Pode acontecer, erros de codificação de uma variável no banco de dados. Então, é esse exercício que vocês têm que fazer na vida real, né? Não só na aula, mas na vida real também funciona desse jeito. Então, eu acho, por exemplo, que quer dizer, especialmente em modelos, né, um pouco mais complicados, né, como esses que envolvem interação, se você apresenta como resultado só uma tabela como essa aqui, as pessoas olham para isso e falam, tá, e daí? Né? O que isso quer dizer? E aí o gráfico, né, fala, agora
eu consigo ver, né, o que está acontecendo. Sem contar que eu acho que um bom gráfico é uma ótima coisa para vender artigo. O editor também se impressiona com um artigo bem apresentado, em que, vamos dizer assim, o resultado principal do artigo está claramente apresentado num gráfico bonito e tal. Então, eu sempre acho que um gráfico ajuda, né, a vender o artigo. Mais alguma coisa? Se não tem mais alguma coisa, eu vou, então, deixar vocês aí com os monitores, pós-teste, etc. e tal. Tá bem.